Boa noite. Então, meu nome é Daiane. Eu estou trabalhando no Ministério e nós estamos coordenando o desenvolvimento do novo currículo para as crianças. Você fica feliz com isso? Amém? E nós estamos... eu trabalho juntamente com Rebeca Cadê Rebeca? Ali, Rebeca. E muita gente participou, né, escrevendo também desse currículo. Nós estamos ainda concluindo, né, estamos indo para a reta final. E nós estamos fazendo pós em aba, eu e Rebeca, porque nós queremos também produzir material para crianças atípicas. Diga amém! Então, nós vamos com certeza ter material mais à frente para crianças atípicas também. E nós vamos avançar cada vez mais. Amém? Então, quantos pedagogos tem aqui? Levanta a mão. Olha que bênção. Nós precisamos cada vez mais, amados, ter pessoas especializadas para influenciar as outras. Amém? Então, você que já é da área, seja um influenciador. E nós vamos falar um pouquinho sobre conselhos práticos de como manter a disciplina em sala. Diga, disciplina não é rigidez, mas é constância e firmeza. Amém? Disciplina não tem que ser algo rígido. E para começar a disciplina, nós começamos pelo acolhimento. Lá em Romanos 15:7 fala que nós devemos acolher a todos como nós fomos aceitos por Cristo. Isso mostra que acolher é bíblico e que existe um padrão. É como fomos acolhidos por Cristo. Amém? E dentro do acolhimento, já foi falado muito aqui, eu vou falar de uma forma bem breve. Nós precisamos começar esse acolhimento quando esse adulto chega com a criança e a nossa postura, o nosso tom de voz, o nosso sorriso vai fazer toda a diferença. Eu preciso estar ali consciente do que eu estou fazendo para que esse acolhimento seja eficaz. Então, se é uma criança, eu preciso baixar ao nível dela, eu preciso falar com ela. Às vezes o pai chega lá com a criança e a gente fala com o pai, pergunta o nome da criança quando ela já sabe falar. Então, se ela sabe falar, quem tem que falar o nome dela é ela, a não ser que ela não queira por algum motivo. E se é um bebê, claro, nós vamos perguntar ao pai, mas a gente se direciona para a criança, olha nos olhos da criança e fala que é bom tê-la, mesmo que ela tenha 6 meses. Rebeca, que bom que você está aqui. Ela pode não entender bem o que você falou, mas ela vai perceber que foi algo positivo e ela vai se sentir acolhida. E nisso já vai estar acontecendo uma conexão entre você e aquele adulto e aquela criança. E no início, como Kézia falou, sempre vai ser um novo tempo, que ela está numa nova etapa, que ela avançou, para que ela sinta segurança e conforto de estar naquele lugar. Rotina e combinados. Nós sempre temos uma rotina, eu acredito que mesmo vocês que são de outras igrejas, têm a rotina a seguir. Do primeiro minuto ao último minuto do culto, nós precisamos saber o que fazer, de acordo com cada faixa etária. E temos também os combinados. E o que é que isso tem a ver com acolhimento? Tudo. Porque quando eu estou num ambiente que eu sei como vai ser o movimento, eu me sinto acolhida e segura. Ainda que vai ter surpresas. Cada ministração da palavra, um dia é fantoche, outro dia é fanelógrafo, outro dia é uma caixa surpresa, mas eu sei que vai ter a ministração da palavra. Como ela vai ser abordada, né? Que recursos são utilizados, pode ser surpresa. Então, a criança, ela precisa muito de previsibilidade, para que ela se sinta segura e confortável. Então, siga a rotina, apresente os combinados, envolve a criança. Aqui nós temos fixo na parede, os combinados, não é isso? Então você pode tornar esse momento interessante. Chama uma criança e vamos ver os combinados? Qual é o combinado que você acha mais interessante ou mais importante para que tudo dê certo aqui? Aí ela vai lá e mostra. Não mostra o combinado como, agora é aquela parte, viu? Olha lá os combinados. Vocês estão vendo? Não passa dessa forma. Mostra o combinado. Combinado tem que ser uma coisa agradável. Você concorda? Porque a gente está combinando. Então, combina de forma leve. Feedback. O feedback, ele não tem que ser só negativo. Diga, feedback também é positivo.
Então, no feedback também precisa ter acolhimento. Quando eu vou falar com o pai, com uma mãe, principalmente se é um feedback negativo, eu preciso acolher essa pessoa. Eu preciso sondar meu coração para entender o que realmente está me motivando a dar aquele feedback. Porque feedback não é desabafo. Diga isso também, feedback não é desabafo. Aí eu estou chateada com aquela criança, eu estou irritada, porque ela atrapalhou minha aula, deixa só o pai dela chegar. Olha, eu vou falar tudo, hoje eu vou rasgar o verbo. Não pode ser assim. O feedback, ele tem um propósito. É mostrar para aquele pai, para aquela mãe, que você se importa tanto com aquela criança, que você está vendo algo que não está sendo muito bom para ela e que você quer conversar para que juntos vocês possam achar uma solução para ajudar aquela criança. E ele nunca deve ser em público, ele precisa ser particular. Eu preciso falar de forma particular, fala baixinho, vai para um canto reservado, para que outras pessoas não estejam ouvindo. E ele não pode ser todo domingo. Ah, mas essa criança dá trabalho todo domingo. Mas você não precisa dar esse feedback todo domingo. Sabe aquilo que nós falhamos? Você pode lembrar aí alguma coisa que você falha, que você está se esforçando para mudar, mas que, quando você vê, já fez de novo. Eu não estou falando de pecado não, viu? Pecado, corta de vez. Mas hábitos que precisam ser mudados. Às vezes a gente vê como é difícil a gente mudar alguns hábitos. E para a criança também não é fácil. Então a gente precisa ter paciência, perseverança e ir estimulando aquela criança. Então, houve alguma melhora, alguma mudança? A criança, ela dá muito trabalho, ela fica inquieta, mas dessa vez ela conseguiu ficar 5 minutos quieta. Muito bom. Dá esse feedback para o pai, para a mãe. E já foi falado também sobre isso, né? Débora falou um pouco. Sobre disciplina. Eu estou falando rápido por causa do tempo, mas está rápido demais não, né? Vocês estão achando é bom, né? Disciplina. Lá em Lucas 6, 43, 45, fala que toda árvore boa dá bom fruto. A árvore boa não dá fruto ruim. E fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quem aqui é árvore boa? Então, a disciplina, ela precisa frutificar primeiramente na sua vida. Antes de querer a disciplina na sala, a disciplina tem que estar em mim, tem que sair de mim. E tem que sair da minha boca. Amém? Diga, disciplina começa em mim. E o que é disciplina? É obedecer regras e regulamentos. Então, o departamento infantil tem regras e regulamentos estabelecidos que nós precisamos conhecer. Se você faz parte do departamento, você precisa conhecer. Não é só o professor, não é só o líder. Qualquer pessoa que está envolvida precisa conhecer as regras e os regulamentos. Porque se você não conhece, como é que você vai saber se está sendo quebrada ou não? Às vezes você está quebrando e nem sabe, porque não tem o conhecimento. Então, a indisciplina, ela é diferente de movimento. Quando eu entendo o que é disciplina, o que é indisciplina, eu vou compreender a diferença do movimento da criança. Criança não fica estática, nem vocês ficam. Né? Eu estou olhando daqui, vocês estão todo mundo sentadinho, mas tem uma passando a mão no cabelo, tem a outra enrolando o cabelo, tem o outro se coçando. A gente não fica parado. E imagina criança. Criança faz parte dela o movimento. Uma criança que não está em constante movimento, alguma coisa não está indo muito bem. É claro que esse movimento ele tem um certo controle de acordo com cada idade, mas faz parte dela. Então, não olha para a criança achando que eles são sempre indisciplinados. Principalmente se você gosta muito de disciplina. Eu gosto muito de disciplina. E meus filhos chegaram para me ensinar a lidar com isso de uma forma equilibrada. Porque eu gosto de silêncio, eu gosto de quietude, eu gosto de estudar, de ler, tudo em silêncio absoluto. Mas isso não existe mais na minha vida faz 10 anos. Então eu tenho que aprender a me mover. Eu consigo desenvolver bem melhor quando eu estou em silêncio absoluto. Eu trabalho com Rebeca no ministério.
no mesmo horário, e ela também é bem quietinha. Então lá o silêncio reina e a inspiração flui. Mas quando o pessoal da comunicação chega, gente do céu, é muito barulho. E às vezes a gente dá um tilt lá. A gente não briga, não, é só com a gente, né? Eu e ela, a gente fica rindo, porque interrompe ali, né? A gente está fluindo, aí vem Felipe Rodrigues gritando, cantando, e lá na sala dele, né? Mas chega na nossa. Então, isso me atrapalha um pouquinho, mas nós temos que aprender a lidar com isso, porque em todos os ambientes nós temos que saber nos mover. Talvez você tenha uma sala menor, talvez uma sala maior, talvez o barulho da igreja entra dentro da tua sala e você precisa saber como se mover com tudo isso. Amém? A gente aprende, a gente desenvolve, porque existe capacidade em nós para todas essas coisas. Nós precisamos ter coerência, constância e disciplina. Nós não podemos ser incoerentes com as crianças. Quando nós somos, olha, agora nós vamos começar a ministração, vou contar a história, eu não quero ouvir um pio. Isso é incoerência. Você concorda comigo? Ah, não, é só um modo de dizer. Mas esse modo de dizer está errado. Porque se você fala que não quer um pio, aí tem a criança que faz piu. Né? Aí, pronto, desanda tudo. Então, nós temos que falar aquilo que é coerente. E para saber o que é coerente, eu preciso conhecer o desenvolvimento da criança, da faixa etária que eu estou servindo. Então, essa coisa de que eu vou servir, mas eu não estudo nada, eu não conheço nada, não, porque eu não sou pedagogo, isso não é comigo, não. É com você, sim. Amém? Nós saímos daquele nível que a gente oferece só o coração. Nós estamos agora num nível que você oferece o coração, a mente, as noites, amém? Para estudar, para aprender, para crescer. Porque nós precisamos oferecer o nosso melhor a Deus e servir as nossas crianças com o melhor. Então estuda. Ah, eu trabalho com crianças de 2 anos. Como é que ela se comporta? Como é o desenvolvimento dela? Qual é o tempo de atenção dela? Para que eu possa ser coerente naquilo que eu estou propondo e naquilo que eu estou esperando dela no tocante à disciplina. E ser constante. Né? Uma vez que você alcançou algo, seja constante, seja firme, seja disciplinado. Autoridade e autoritarismo. Diga, eu tenho autoridade. Você precisa entender que você tem autoridade. Tem autoridade no nível do monitor, do professor, do líder. Entenda qual é o âmbito da tua autoridade. O que é que cabe, qual a tua área de atuação da autoridade que você recebeu para não ultrapassar. Mas também não fique aquela coisa, não, é porque eu estou aqui, não, eu sou voluntário. E se eu falar, como é que vai ser? E se a mãe se chatear? Se você estiver dentro do nível de autoridade que foi te dado, você vai estar seguro. Amém? E autoritarismo é algo que não deve existir entre nós. O autoritarismo, ele não quer ouvir, ele manda e a pessoa tem que obedecer e fazer o que quer, se vire. Você vai ter que fazer o que eu estou mandando, porque eu estou mandando. Isso é autoritarismo. Então, o fato da gente ter autoridade não quer dizer que nós vamos ser autoritários. Porque Deus não é autoritário. Amém? Deus nos dá a oportunidade de falar e Ele nos ouve. Então, eu tenho que dar à criança a oportunidade de falar e eu preciso ouvir atentamente para responder de acordo com aquilo que foi falado. Amém? A indisciplina induzida. Existem professores que induzem a disciplina, monitores. Quando é que isso é feito? Quando a aula é chata. Quando a aula é tediosa. Se a aula está chata, gente, a criança vai procurar se ocupar de outra coisa. Você concorda comigo? E a gente precisa se avaliar mesmo para a nossa aula não ser chata, cansativa. Às vezes a gente fala muito devagar, às vezes a gente fala muito rápido. Se estuda, se observa e vê o que é que você pode fazer para mudar. Às vezes você fica muito parado, ou às vezes movimenta tanto que cansa. Então, tudo tem que ser observado e avaliado para a gente não induzir a criança à indisciplina. Quando a gente promete uma coisa e não cumpre. Olha, fique todo mundo quietinho, porque a tia vai dar uma surpresa, vai dar um presente. E daqui a pouco, cadê o presente? Cadê a surpresa? Ah, não deu tempo.
Eu já ouvi reclamação, né, do meu filho, que ele disse, a tia disse que ela ia fazer isso e isso, e ela não fez, mamãe. Ela não fez. Então, se você prometer alguma coisa, principalmente se for ao meu Pedro, cumpra. Pastor Aguinaldo prometeu que ia fazer uma festa, falou brincando. Ele está cobrando a festa de aniversário, agora ele vai ter que fazer. Então, aquilo que você falar que vai fazer, faça. E se você não pode fazer, não fala. Amém? Sobre gritos, gente, a gente não pode gritar com as crianças. Diga, eu não posso gritar com as crianças. O grito, ele não vai orientar, ele vai assustar, vai deixar com medo. E se você grita para obter o que você quer, as crianças vão entender. A gente também precisa gritar para a gente ter o que a gente quer. Entende? Então não grita, principalmente no microfone, não grita. Você atrapalha as outras salas, você atrapalha às vezes o culto, algumas que são muito próximas. Então não grita. Monitores atentos, Kézia já acabou de falar sobre isso. Monitor, você é muito precioso. Ela falou sobre a corrente de comando, né? A responsabilidade de cada um. O seu trabalho, o pastor Tiago falou no começo, né, sobre os apóstolos, que eles estavam ministrando e houve uma reclamação, né, que faltava comida para as viúvas. E ele disse, levanta pessoas aí para fazer esse importante serviço. Eu posso comparar você, monitor, a essas pessoas que precisavam ser levantadas para fazer esse importante serviço. O professor, ele vai ali ministrar a aula. Se ele fica parando na hora que ele está contando a história não é só contar a história não, amém? É ministrar mesmo. Então, quando ele está ali ministrando, e ele tem que estar parando. Ei, fulaninho, fica quieto. Fulaninho, senta. Imagina o pastor fazendo isso na igreja. Ministrando e tendo que interromper para reclamar. Quem está concentrado se desconcentra. Então, não é função do professor ficar monitorando a disciplina, é função do monitor. Então, se o professor está ministrando, tem uma criança inquieta, tem uma criança que está levantando, pega essa criança, traz essa criança para perto e vê o que é que ela precisa. Auxilia essa criança para deixar o professor livre para ministrar a aula. Não leve para o pessoal. Não fica magoado, chateado e com raiva, porque a criança está indisciplinada. Eu presenciei num lugar, uma criança estava bem quieta. E aí a professora se irritou e disse, vem cá, fica aqui. Agora você, estudinho, levanta, vamos ficar aqui ao redor dela. Em nome de Jesus, espírito, demônio, nananã, botou inferno na menina, sai dela, manda sair, manda sair. Imagina o que é que essa criança levou para casa desse momento. Então, não leva para o pessoal, calma. Não é nada contra você. Tem alguma coisa que está perturbando aquela criança. Amém? Não fica chateado com a criança. Tem uma comunicação clara. Você, monitor, pega a criança, se abaixa, olha lá nos olhos dela. Olha, agora não é hora de fazer isso. Seja firme e seja claro, mas com respeito. Não é o momento de fazer isso. Você precisa sentar. Você precisa se aquietar, que vai chegar a hora certa. Você me entendeu? Entendeu o quê? Deixa a criança repetir para você. Ela vai se ouvir falando. E a coisa acalma mais. Eu tive uma experiência aqui. A menina inquieta na sala, uns 4 anos, 5, inquieta, e ninguém conseguia conter, né? E aí eu chamei, fui conversar com ela, e eu não sei se era uma criança atípica, parecia, mas eu não sei. E aí eu peguei um urso, eu tentava comunicar com ela, e ela não ouvia. Aí eu peguei o urso e fiz, ô João, olha essa, aí falei o nome dela, tu quer conhecer ela? Aí, quero, fiz uma voz, né? Aí falei com o urso com ela. E para o urso ela conversava. Então eu falava com o urso e o urso falava para ela. Aí ela falava para o urso. Aí eu disse, olha, se você ficar quieta, no final eu vou lhe abraçar. Deixa eu dar um abraço agora? Aí ela abraçou. Pronto, agora você vai para a sala. Mas vamos comigo? Eu disse, não, eu não posso ir com você, eu tenho que ficar aqui. Mas se você ficar quieta lá, quando você voltar, eu estou aqui para te abraçar. Aí ela combinou e foi lá sentar e ficou quieta. Então você vai usar estratégias
que o Espírito vai trazer para você. Você estuda, você pesquisa, você aprende. E na hora certa o Espírito faz saltar. Está entendendo? Não vem do nada, não. Às vezes vem, mas na maioria das vezes não vem. Eu li isso em algum lugar, eu vi isso em algum lugar que talvez nem fazia sentido. Mas no momento que eu precisei, o Espírito me fez lembrar. Amém? Então estuda, busca os conhecimentos. Jamais segure a criança com força. Você não pode apertar criança nenhuma. Amém? Segura na mão no máximo e fala firme, mas não aperta a criança. Você não tem autoridade para isso. E não permita que ela quebre regras. Não seja passivo. Ah, mas é o filho do pastor. Mas o filho do pastor também cumpre as regras. Ah, mas é a filha da líder do departamento infantil. Ela também precisa cumprir as regras. Ah, tem que ser o primeiro a cumprir. No primeiro não, tem que ser igual a todo mundo. Nem bota obrigação sobre o filho e nem tira a obrigação. Todos precisam cumprir as regras. Elogie quem está se comportando. Essa é uma forma de manter a disciplina. Se eu tiver aqui, parabéns fulana, você está, olha, a pessoa chega, se ajeita e quer ficar mais ainda, não é? Fulano, tu tá tão lindo. Aí quando é para a mulher, né? Nossa, eu percebi que tu tá mais magra. Ela chega, ainda bota a barriga para dentro para se sentir mais magra. Quando nós somos elogiados, gente, a gente se sente animado a continuar tendo aquele comportamento. Então, elogia as crianças, faz dinâmicas. Está muito indisciplinado? Quem está me ouvindo, pega no nariz. Aí as crianças pegam. Aí vai baixando o tom da voz. Quem está me ouvindo, pega na orelha. Quem está me ouvindo, pega no joelho. Elas vão começando a se acalmar. Mas muda a estratégia, não faz isso todo culto, porque não vai funcionar. Porque elas já vão saber, a tia está querendo que a gente fique quieta. Então, procura lá várias estratégias, faz uma listinha e deixa sempre lá. Quando você precisar, você faz o uso dela. Não exponha a criança, conquiste a criança. Não ridicularize, porque como adultos nós também não queremos ser ridicularizados. Traz ela para perto, está dando trabalho, abraça essa criança, conversa com ela, elogia ela, arruma uma forma de gerar conexão. Traz ela para perto, porque nós somos pacificadores. Nós não estamos no departamento infantil para gerar confusão e contenda com a criança, com a família da criança, mas para pacificar, para acalmar as coisas. Porque você precisa entender, meu amado, que por mais que a disciplina é importante, ela é necessária, o nosso foco não é ensinar disciplina, é semear a palavra. Agora, para semear a palavra, eu preciso também da disciplina. Mas o meu foco não é o comportamento, eu tenho que moldar esse comportamento. Não, eu tenho que ensinar a palavra, para que a palavra transforme o coração dessa criança, e aí sim o comportamento dela vai mudar. Amém? Então desejo que você tenha sido abençoado. Pode vir.